Estamos aqui com o senhor Germano, diretamente do Campo do Germano, que é muito conhecido aqui na cidade de São Roque, que vai nos mostrar aqui um pouquinho desse grande museu lindo, por sinal aqui. Primeiramente, parabéns pela iniciativa, obrigado, Germano. E conta um pouquinho pra gente como que teve essa ideia, quando que foi feito esse museu. Explica um pouquinho a história aqui desse grande espaço aqui. Então, antes de mais nada, boa tarde, né? E eu pretendo fazer um agradecimento à família Bocato, porque na época em que a gente construiu esse campo de futebol, se não fosse o nosso saudoso Rino Bocato, nós não teríamos campo até hoje, porque na época tinha poucas máquinas aqui na cidade, né? Tinha uma tal de Caique, que alugava máquina, mas só para produtor rural. E a gente fez uma reunião entre diretores aí, queria construir um campo. A gente já tinha fundado a Portuguesa na oportunidade. E meu pai cedeu o terreno para fazer o campo, por empréstimo. E não tinha máquina. E o terreno era um pouco topografia acidentada. E na época o seu Rino prometeu e ajudou muito. Embora a Câmara, na época, não permitia, volta e meia tirava a máquina daí e parava a obra. Então, mas com muito custo e uma boa conversa que o seu Rino tinha, ele ajudou a gente. Aqui foi fundado em que ano, Germano? A Portuguesa ela foi fundada em 1967. Perfeito. Em 28 de outubro de 1967. E assim que inauguramos o campo, né? O seu Rino participou da inauguração e a gente é grato até hoje à família Bocato por esse motivo. Inclusive, eu fiz várias copas aí, Rino Bocato. Né? Teve a Copa Centenário também, né? Agora no Centenário também surgiu uma ideia da gente fazer os times, né, do torneio com o nome dos irmãos Bocato. E deu uma beleza, eles prestigiaram, gostaram. E eu fico muito feliz. É o seu Elcio ainda na época ainda era vivo, o seu Rubens, né? Rubens, exatamente. E como que surgiu a ideia de fazer o museu aqui? Como que foi essa ideia? Então, o museu, bem da verdade, eu sempre gostei de fotos, né? Então, eu tenho fotos aqui desde que fundou a Portuguesa, o primeiro jogo e tal, né? Que a gente saía jogar fora. E lá em cima no salão de festas eu tenho um cantinho lá que eu comecei a colocar as fotos na parede. E como eu te adiantei, eu perdi muitas fotos. E lá era bonito, só que não era um museu desse tamanho, não era, mas o pessoal que frequentava, né? Já era ali o museu engatinhando ali, exato. Né? Mas aí, com a perda das fotos, eu recolhi. E eu não tinha onde pôr as fotos, eu fiquei com dó. Aí eu tinha esse espaço aqui, praticamente não utilizava. Eu comecei a pôr na parede aí, essa foi a... E a gente viu aqui que tem fotos de seleções, de times antigos da própria Portuguesa, numas épocas áureas, vamos dizer assim, né, seu Germano? Exato. Como que é feita também esse levantamento da própria história da Portuguesa aqui, né? Exato. Então, na época, a gente participava de campeonatos em São Roque, né? E o bairro era pequeno, mas o povo era unido. E a gente tinha uma torcida muito forte, muito grande. A gente participava de campeonatos. E com o tempo, o time foi melhorando, né? E o bairro foi crescendo. A gente tinha uma sociedade, tinha bastante sócios. Mas também depois houve, eu até prefiro não citar nomes, uma política danada aí, prometeram muita coisa para a gente numa eleição e acabaram não cumprindo e a gente desanimou com a Portuguesa, sabe? E a Liga também não funcionava como a gente esperava e a gente acabou
desistindo da Portuguesa em si. Ficou de 85 até 94 fechado praticamente o campo. Aí os jogadores que participavam da Portuguesa na época que fechamos, eles começaram a cobrar. Poxa, mano, vamos fazer um veterano e tal. E a gente fez. Em 94 começamos com o veterano e é isso que deu até hoje. E conta uma história aqui interessante do museu, de alguma peça, de alguma foto, que você tem uma recordação aí que você goste. Tem uma história aí do Garrincha, né? Ah, legal. O Garrincha, a primeira vez que ele veio aqui foi em 77. E a gente teve um número de torcedores razoável, não foi grande nem pequeno. Porque muita gente não acreditava que o Garrincha viria em São Roque, né? E na época a gente tinha acertado os contratos lá com o dono do Milionários, inclusive tem os contratos até hoje aí. E o pessoal não acreditava. E aí a gente marcou o segundo jogo, depois de um ano mais ou menos. Marcamos mais um jogo com o Milionários. E o Milionários, ele tinha 10 campeões do mundo, né? Djalma Dias, Djalma Santos, Garrincha, Ademar Pantera, que também dava bicicleta lá no Palmeiras. Né? E a gente acabou acertando o segundo jogo. Nesse jogo, foi uma avalanche de torcedores. A gente confeccionou 3 mil ingressos e aí a gente calcula que veio 5 mil, porque antes do início do jogo tivemos que liberar a bilheteria. Né? E para nós era bom, porque sobrava um dinheirinho para comprar camisa, comprar bola e etc. Mas o Garrincha, ele vinha do Rio de Janeiro. Então ele pegava um avião da ponte aérea, descia em São Paulo, e o pessoal do Milionários pegava ele de carro e trazia para cá. Nessa oportunidade, foram esperar ele lá e ele não aparecia. O que acontece? De manhã, era mais ou menos umas 10 horas, eu estava na minha padaria ali, e os fregueses e tal, e o pessoal comentando, hoje eu vou vir ver se o Garrincha, aquela vez eu não vim, mas hoje eu venho. E eu atendendo a clientela lá, eu vi que parou um táxi de São Paulo em frente ao bar, né? Parou um táxi e abriu a porta e eu vi ele pagando o taxista. Aí eu olhei e falei, parece o Garrincha. E era ele mesmo. Me cumprimentou, tudo bem, e tal, ficou. E o baiano que enrolava motor em São Roque, tem até hoje a oficina do Baianinho, ele estava na frente do Garrincha. E ele falou, Germano, hoje eu quero ver o Garrincha de perto. Aí eu falei para ele, olha para trás aí, baiano, um pouquinho. Ele olhou assim, falou, parece ele mesmo. Parece ele mesmo. Aí o que aconteceu? O pessoal lá desesperado. Ia esperar o avião, o Garrincha não chegava. Ligaram para o Rio de Janeiro, a Vanderlei, a esposa dele, falou, não, ele saiu daqui de manhã para pegar o avião. E ele não sabia. Aí o pessoal ligou para mim. O pessoal ligou e falou, Germano, a gente vai, mas o Garrincha, não sei o que aconteceu, desapareceu. Eu falei, o Garrincha está aqui desde 10 horas da manhã. Chegou antes de todo mundo. Aí eu ofereci para ele, falei, olha, minha esposa está fazendo um almocinho, aí você vai almoçar com a gente. Ele falou, não, eu vou comer um lanche de mortadela e um guaraná, aí tá bom. Aí comeu na sua padaria, na padaria. Né? E você vê, um cidadão que levou o nome do Brasil, né, para fora, conhecido mundialmente, com uma humildade sem quantia. Né? Na Copa de 62 ele foi a grande figura, né? O Pelé se machuca, né, no primeiro jogo, ele foi protagonista. Exatamente. Essa é uma das histórias, né? A gente tem várias, mas... Essa é uma das mais legais. Foi marcante. E para as pessoas, o museu está aberto para o público, sei que a gente está com a pandemia, mas graças a Deus acho que vai passar isso daqui a um tempo. As pessoas podem vir aqui ao local, visitar, você pode contar essas histórias também para as pessoas? Como que é feito? Pode e deve, porque, veja bem, esse museu a gente criou no meio da pandemia. Então, em agosto,
o Vander Luiz veio aqui, veio Marcelo Roque, veio o Cláudio Góes, porque Cláudio Góes de vez em quando bate uma bolinha com a gente. Sim, é zagueiro, né? A turma fala que ele é zagueiro. Ele é polivalente. Ele gosta muito de participar com a gente aí, porque ele acha que é organizado e tal. Eu falei, não, nada disso. Não tem briga, não tem Para discussão. nós é um prazer. Ele participa aí. O Jean também, veio o Cabo Jean. Cabo Jean, vereador. Tá participando com a gente. Né? O Marquinho Arruda, também, que a gente tem uma amizade já de muitos anos, inclusive eu conheci o pai dele, né? Também participa com a gente. E o museu foi inaugurado praticamente parte em agosto. Então, para as pessoas que querem vir aqui visitar o museu, qual que é o endereço, Germano? É Rua Luiz Mateus Mailaschi, número 974, Campo de Germano. Né? Tem um letreiro ali, né? Para nós vai ser um prazer quem queira participar, né? Queira visitar.